Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou o Eduardo Starling e eu queria dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz pela repercussão do último episódio. Foi um teste para mim, né? Fazer uma entrevista mesmo de verdade, porque aquela com o Carlos do Tô Aquariando foi só quase que uma representação do que a gente fez por escrito. E eu tive a sorte de ser brindado com uma pessoa fantástica que é o Robson. Não é porque ele escuta e porque a gente tem trocado ideia que eu vou deixar de dizer isso. Cara fantástico, cara humilde, simples, corre atrás, se prontifica a ajudar as pessoas. Muito legal, sabe? Gostei muito de gravar esse episódio com ele. Eu já falei isso pra ele algumas vezes, né? E assim, não à toa, foi um dos melhores episódios aqui em termos de repercussão aqui do podcast, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tô gravando isso aqui cerca de 2 semanas depois que foi ao ar, né? 2 semanas? Não. Quase 10 dias depois que foi ao ar, né? Foi semana passada, eu tô um pouco perdido, porque como eu gravei há muito tempo, eu fiquei um pouco perdido no tempo e espaço. Mas tem 10 dias que foi ao ar esse episódio. Ele está praticamente com o mesmo número de reproduções de um episódio do mais escutado dessa temporada, que é o Plantado Passo a Passo, que já saiu há 1 mês e meio atrás. E assim, Plantado é disparado o assunto mais procurado por aqui. Que bom, porque eu gosto bastante, ainda não entendo o suficiente, mas eu gosto bastante. E nisso o Robson pode me ajudar também. Eu peguei várias dicas com ele do dia, né? E também foi legal porque o Spotify tem uma caixinha de feedback. O que você achou desse episódio? Que eu sempre deixo ativado, às vezes tem uma ou outra mensagem. Tem o Ricardo Luciano, que sempre deixou um recadinho, ele adorou, ele mandou aqui também. Agora, além disso, tive mais 3 reações boas, né? Muito bom. Robson, pessoa maravilhosa. E aí, uma menina aqui, altas dicas, parabéns, Eduardo, pela iniciativa. Robson, como sempre, dando um show de informações, cara. E foi isso mesmo, cara. Foi um presente pra todo mundo. E foi o que ele falou, esse formato veio pra ficar. Eu acho que sim, tá, Robson? Eu acho que o formato veio pra ficar. Lá vou eu me meter a fazer entrevista. Já tô correndo atrás aqui da próxima. Eu tô aqui, já fechei um roteiro, tô falando com uma pessoa. Agora é aquela coisa de fechar um horário, né? Eu sempre vou intercalar entrevista com esses episódios meus aqui, Exército de um Homem Só, tá? Como eu já falei pra vocês, essa temporada aqui eu não tenho um horizonte fechado de episódios, vou fazendo. A minha ideia é, se os assuntos não acabarem, eu terminar lá pra novembro, dezembro. Depois só dar um recesso ali de fim de ano e pronto, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Ou seja, isso aí dá o quê? Uns 20 episódios? Deve ser por aí, 20 e poucos episódios. É o que eu tenho pela frente. Mas aí eu queria dizer o seguinte, além de entrevistas e além dessas minhas pautas fechadas, eu sinto falta de trocar com vocês um pouco sobre meu processo, sobre minhas pesquisas e sobre coisas que eu vejo aqui no aquarismo que às vezes não vira pauta. Eu acabo comentando no grupo de WhatsApp aqui nosso, né? Eu nunca abri, assim, nunca falei. E aí eu tenho algumas pessoas do ramo de podcast que têm feito newsletter, né? Que são uns e-mails com um apanhado de notícias e notícias sobre o que vem por aí. Eu assino algumas newsletters de pessoal de podcast. E eu acho que é uma forma legal de interagir. Então, eu estou preparando, tá? Se tudo esse episódio aqui vai ao ar semana que vem, estou gravando uma semana antes. E se tudo der certo, na outra semana eu vou colocar uma newsletter. Eu vou começar a abrir esse newsletter, formatando aqui ainda na ferramenta e tal. E aí, gente, vai ser um formato... Eu assino um podcast aqui de futebol que eu gosto muito, um futebol mais antigo, chamado Meu Time de Botão. Se quiser, quem gosta de futebol, procura aí, que é legal, tá? A galera conta histórias mais antigas, de anos 80, anos 90, às vezes anos 60, de algum ídolo, alguma coisa. Eu gosto muito, é uma produção da Central 3, que é uma produtora independente de podcast que eu escuto muita coisa deles e apoio eles também, né? E aí eles chegaram num formato que eu acho interessante. Eles soltam episódios quinzenais e newsletter quinzenal. Então uma semana tem um newsletter, outra semana tem um episódio. E eu vou experimentar esse mesmo formato aí com
Obrigado aí pela inspiração aí, Paulo Júnior e Leandro Amin. Eu vou seguir o mesmo formato de vocês, vamos ver se vai dar certo. Mas é aquilo, né? Se ninguém ler, tudo bem. Pelo menos eu tô desopilando, tô colocando aqui. E aí, em breve, eu vou anunciar que eu vou no chat, no Instagram, e vou botar no Linktree também o caminho para vocês assinarem essa newsletter, se for do interesse de vocês, tá? Vai estar tudo lá documentado, e vou fazer referências a ela. E assim, mesmo que você não receba, você pode, vai ter um site provavelmente das newsletters, vocês podem entrar lá e ler as passadas também, tá? Em relação à pauta de hoje, essa pauta eu já tinha programado, eu senti que fez sentido fazer coisas mais mastigadas, né? Foi uma coisa que foi um feedback que eu recebi na temporada passada, que eu acabo pegando temas gerais. Eu tava começando a falar de aquarismo, eu acabo querendo abraçar o mundo, né? Eu falo de temas mais genéricos, e aí agora é hora de começar a dar um mergulho em certos assuntos. Eu comecei esse mergulho na temporada passada com algumas espécies. Essa temporada vai ter mergulho em espécies também, tá? Aguardem, tá? Já a gente vai ter alguma coisa. Mas eu fiz esse episódio, o 23, que foi o passo a passo de aquário plantado, que muita gente curtiu, né? E eu recebi uma interação aqui pelo Instagram, falando assim, por que você não faz um aquário de 50 litros? E eu até falei que eu tinha vontade de fazer isso, mas eu já tinha na pauta para falar um sobre nano, né? Foi com o Rian ou Ryan, cara? Desculpa se eu errei teu nome, tá, cara? Porque sabe como é que é? Lê tem de tudo, né? E aí Rian ou Ryan deu a ideia de eu fazer um episódio focado em aquário de 50 litros. Então eu não vou amassar o meu de aquário nano, vou fazer o de aquário nano, tá? Então esse episódio agora é falando sobre aquário nano, um passo a passo de aquário nano. Mas vai ter daqui a pouco um de 50 litros, atendendo essa sugestão aí, que eu acho legal, de repente vai ter mais. Eu só não sei se eu vou fazer de jumbo, tá? Primeiro, porque eu nunca tive, né? O máximo, o que eu tenho hoje é o meu maior aquário na vida, com 225 litros. E por uma questão de espaço e logística, dificilmente eu vou ter um aquário maior que isso, tá? Pelo menos não na conjuntura atual, né? Gostaria, mas eu não tenho nem espaço. Eu não consigo fazer TPA automático. Onde eu tenho aquário é longe de fonte de água, de ralo, essas coisas. E aí, cara, aquário de mais de 200 litros pra ficar indo e voltando com balde, cara, é um suplício. Eu queria ter pra eu ter TPA automático, eu teria que ter um esquema de mangueira, alguma coisa assim. Eu teria que estar perto de fonte de água. Então, assim, tão cedo eu não vou fazer isso. Então, provavelmente eu vou parar no tamanho que eu tenho hoje, que é de 200 litros. Mas aí, pra galera de jumbo, não sei. Eu tô pretendendo falar, como eu nunca falo de jumbo, eu tenho várias questões com jumbo, tá? Eu acho que eu não cheguei a falar isso em alguns momentos, né? Eu gosto, mas eu tenho um pouco eu sinto alguns incômodos quando eu vejo uns peixes grandes, mas que na minha opinião deveriam estar num açude ou num lago grande. E eu vejo, mesmo que seja um aquário de 600 litros, eu fico um pouco incomodado, tá? Mas também, quem sou eu para julgar? Tem gente que curte, que cuida bem. Então em algum momento eu vou falar de jumbo. Provavelmente eu vou chamar um convidado para falar sobre jumbo. Eu conheço alguns jumbeiros aqui. Tem um que já falou que tá sempre às ordens. Aí vou ver se tá sempre às ordens mesmo. É um cara bacana, um cara também simples. Estilo do Robson, assim, um cara simples, um cara acessível. Vamos ver se ele topa gravar. Mas é isso, tá? Isso eu nem botei na minha planilhinha aqui de pautas, mas vai ter provavelmente uma coisa de jumbo pra frente, tá? Gente, é isso. No mais, entre em contato com a gente pelo nosso Linktree, o link tá aí no Instagram, o link tá aqui na descrição do episódio, vocês acham fácil. Tem o do YouTube, mas o YouTube foi aquilo que eu falei pra vocês, não é meu foco, vou postar uma coisa ou outra. Eu até tô pra postar um alimentador automático que eu acabei de comprar, que eu acho que vai ajudar. Mas não é meu foco, eu não quero ser youtuber, né? Eu nem tenho tempo para isso. Para ser youtuber você precisa se dedicar muito. Mas sigam aí qualquer coisa, tem alguns outros vídeos interessantes lá. E os podcasts em áudio saem também no feed do YouTube. Então, se você... não quero ter Spotify, não quero ter não sei o que, mas estou acostumado a ouvir no YouTube, tá lá, só o áudio. Não tem eu falando, não tem a minha cara. Mesmo entrevista não tem a minha cara nem a do Robson. Até porque a banda tava estreita aqui. Eu fechei a câmera para poder conversar com ele, porque senão não ia dar para gravar não, tá?
é isso, gente. Chega de recado. Normalmente eu faço rapidinho, agora estourou. Vamos pra pauta aqui. Não deve demorar muito não, mas também não quero fazer coisa longa demais. Vamos seguir então. Então, aqui hoje a proposta é fazer um passo a passo da montagem de um nano. O que é o passo a passo aqui no caso? Desde a ideia até eu efetivamente montar o projeto, né? Porque muitas vezes, se eu só falar sobre a montagem em si, eu deixo escapar uns aspectos importantes. E o mais importante, e que é o que mais gera questões, problemas, é a questão do planejamento do aquário. E muito dos problemas a gente tem por não fazer um planejamento do que você quer, ou fazer de qualquer jeito e mudar de ideia. Mas aí também ninguém está livre, né? E aí eu tô fazendo esse programa aqui do Nano, obviamente, primeiro porque por questões pessoais, eu tô muito mais nos nanos, né? Eu adoro aquário grande, mas questão de espaço, de facilidade, eu tô com os aquários menores, né? Eu montei no meio do ano passado um nano para minha filha, e aí eu montei um cubinho para mim na virada de 2023 para 2024, que é o que tem meu beta aqui. Eu até fiz um vídeo fazendo rapidinho em cima dele. E aí eu vou partir de como eu fiz aqui no nano da minha filha, né, para poder basear esse projeto. Então aqui eu tô falando a montagem de um aquário de 20 litros. Aí alguém pergunta, por que um aquário nano? Cara, a maior parte das pessoas opta pelo nano por questões, obviamente, de limitação de espaço, né? Eu não acho que é a melhor forma de começar no aquarismo. Já falei isso aqui, desde a primeira temporada eu falo isso. Eu acho que o ideal de começar no aquarismo é um aquário entre 80 e 120 litros, tá? Médio para grande, tá? Que é mais fácil manutenção. Se você faz besteira, o problema é menor ou demora mais a acontecer. Você tem mais facilidade para contornar. Eu acho melhor, né? Só que muita gente invariavelmente começa. A maior parte das pessoas entra na loja de aquarismo, não escuta um podcast de aquarismo, só vão procurar esse assunto depois. E geralmente depois que deu ruim e quer entender o que aconteceu, né? Enfim, é do jogo, né? Pelo menos aí, se alguém aqui escuta o podcast e não tem aquário ainda, me fala, tá? Porque seria coisa interessante, né, pra mapear. Eu sei que em podcast de paternidade tem pessoas que não são pais ainda, mas não sei se aquarismo tem isso também, tá? Então, assim, normalmente quem opta por, voltando aqui, dessa minha escapada aqui, quem opta por ter um aquário menorzinho é por questão de espaço, quase sempre, tá? E o que eu quero falar aqui é a gente reforçar isso no planejamento disso aqui, desmistificar algumas coisas e tentar minimizar problemas, tá? Então pensa, a montagem de aquário de 20 litros, você tem que planejar onde ele vai ficar. E aí eu trago de volta coisas que eu falei na primeira temporada, que procura um lugar de fácil acesso, procura um lugar que não tem incidência de luz solar direta. E aí para nano é fundamental, porque entrou a luz solar direta, você vai ter problema com alga. É complicado, tá? Porque você tem uma fonte de luz bizarra, e você tem que contornar você tem forma de contornar, claro, mas é bom evitar. De preferência lugar de temperatura estável, tá? Não ter grandes variações de temperatura, né? E um lugar que você consiga botar equipamento e tal. E aí eu não vou ficar falando muito não, porque isso aí para quem quiser ouvir, eu tenho um episódio na primeira temporada inteiro só disso daí, tá? Que eu falo da escolha do lugar, da questão de espaço e tal. Tem um episódio só disso e acho que não vale, tá? Então, assim, partindo do pressuposto que eu tenho o espaço, tenho o lugar, já vi tudo, vou montar um aquário pequeno, tá? No meu exemplo aqui, é um aquário de 20 litros.
Que foi aí eu conto um pouco a história aqui em casa. A minha filha não queria ter só o nosso aquário, porque o aquário da sala não é meu, é nosso, né? Ela não deixa eu falar que é meu, né? Ela queria um aquário só dela, eu achava interessante, ela já tinha idade e autonomia, já entendia alguma coisa de aquarismo. Achei interessante que ela desse esse passo. Então eu deleguei para ela a decisão do lugar, e só depois dando uma consultoria. Eu falei assim, olha, vocês vê no seu quarto onde você quer colocar. Ela escolheu uma estante que realmente era a melhor opção aqui. Ainda que seja perto da janela, é o lugar mais firme, acessível e decorativamente faz sentido, né? E pelas dimensões do lugar, bom, não pode ser um aquário grande demais, não pode dificultar, não pode ser alto demais. Então a gente foi para a loja já com essa intenção. A gente tinha na verdade umas marcações de qual o tamanho máximo em termos de comprimento, altura e profundidade. Então a gente acabou pegando um caminho ali que coube esses 20 litros. Então a gente comprou um aquário de 40 centímetros de comprimento, 25 centímetros de altura e 20 centímetros de profundidade, que bate esses 20 litros aí. E foi essa montagem que a gente fez em maio do ano passado. No Instagram eu acho que eu cheguei a postar foto dele montado, mas ele tem passado por evoluções, tá? E aí perguntam, e aí, o que eu faço? Gente, o que eu falei, é sempre bom planejar o que você quer ter nesse aquário. Ela já falava pra mim os peixes que ela queria ter. Ela não queria ter só um beta, porque ela achava muito espaço para um beta só. Beleza. Ela no passado, eu tive, quando ela era menorzinha, um aquário com algumas fêmeas de beta, mas não ficou tão legal assim. E aí eu deixei ela também pensar em possibilidades. Primeiro falei para ela assim, você quer ter plantas? Sim, quero ter plantas. Você quer ter peixes? Sim, quero ter peixes. E também queria ter camarões. Então eu montei um aquário com ela que tivesse a capacidade de ter uns neocaridinas, aquele camarãozinho pequenininho lá do Sudeste Asiático, e também peixes pequenos. E eu deixei aberto para ela, olha, peixe pequeno para esse aquário, você pode ter guppy, você pode ter rasboras, que costumam ser pequenininhos, neon, embora eu acho que seja pequeno demais, dá para ter alguns poucos neons. Se quiser ter um limpa-vidro, pode ter 2 limpa-vidros, 2 coridoras, eu sempre gosto, embora os camarões façam bem esse trabalho de catar restos de comida e tal, comer alga. E aí deixei ela livre, né? A gente foi primeiro na loja, e aí a coisa, assim, não é só propaganda, eu fiz aquilo que eu costumo falar aqui. Cara, sem pressa, a gente foi na loja, comprou o substrato, basicamente a gente comprou um substrato fértil, só substrato fértil, comprou umas pedras, uns troncos que ela escolheu, compramos um filtro e compramos uma luzinha. Luzinha não cheguei a comprar não, porque eu tinha uma luzinha de LED aqui. E aí é legal, porque eu vou falar o caso real, vocês vão entender como é importante a gente planejar essas coisas. Eu quis aproveitar a luz que eu tinha. Compramos um filtro Rengon lá de trás, que atendia bem essa dimensão de aquário, e trouxemos e deixamos o aquário, compramos umas plantinhas, botamos e deixamos o aquário para ciclar. E aí eu falo do passo a passo, do que eu preciso colocar. Então, definida a fauna, que é o primeiro ponto, é definir que fauna vai ter, embora eu não compre no primeiro momento. Definida a decoração, para ver como é que vai ficar organizado, substrato, sistema de filtragem, como é que eu vou montar. E aí a gente partiu, bom, já tem os insumos, não está na hora da fauna, vamos fazer a ciclagem. A gente optou por não usar acelerador biológico, a gente não tinha pressa. O que a gente fez? Montamos o aquário, colocamos um produto para eliminar metais pesados e cloro, colocamos as plantas e deixamos o aquário rodando. Primeira percepção que a gente teve com o aquário rodando nesse mês, eu deixei ele rodando acho que 30 ou 40 dias, né, até começar a surgir alga. Não fiz teste, tá? Eu deixei ele surgir alga para poder ver que ele estava pronto. Que aí normalmente eu faço assim. Aí eu vejo, quando começa a dar diatomácea, aquela marrom e os pontinhos de verde, eu sei que tem mais nitrito e tem nitrato, né? E aí, feito isso,
Primeira observação, a luminária que eu tinha aqui era muito fraca, as plantas não estavam pegando direito. E aí a gente trocou a luminária, fomos lá na loja, no dia que a gente ia comprar os peixes, comprei uma nova luminária, uma luminária de LED, dessas chinesas, eu não sei que marca, tá? Mas aquela chinesa que é toda branca com a bordinha azul, e beleza. E aí a gente conseguiu resolver essa questão. Chegamos na loja, ela não gostou dos Raspberries, não tinha Raspberry Harlequin, infelizmente, que eu acho lindo o Raspberry Harlequin, mas nem sempre tem. Tinha um Raspberry Galaxy que eu adoro, mas não estava com a cara muito boa. Ela acabou gostando do Endler. Para quem não conhece o Endler, ele é um guppy menor. Ele é menor do que o guppy normal. É uma espécie de pecilídeo menor do que o guppy normal, coloridinho, parece um barrigudinho de rio, coloridinho, mas de rabo pequenininho. Mas no resto é igual o guppy. A gente comprou. Na verdade foram 2 machos e 3 fêmeas. E compramos também 2 coridoras panda e um otociclo. Não, o otociclo não comprei não, eu peguei do aquário grande, tá? Então a gente começou com essa fauna e vendo como é que se comportava. Sim, ela escolheu 10 neocaridinos, os camarõezinhos. Botamos nesse aquário, deixamos o aquário rodando. E aí fomos observando, tá? Qual foi o aprendizado aqui? Então assim, apesar de a gente ter muito vídeo que monta o aquário e mostra ele lindo, isso é o começo, né? A gente tem que ver como é que ele se comporta. E como é que o que a gente percebeu, né? Primeiro, montado o aquário, tudo rodando, os peixes bem, etc e tal. Não tive grandes perdas de peixe. Eu tive... acho que não chegou a morrer peixe, não. Na verdade sumia um ou outro. Sumiu um dos enders machos, deve ter morrido, os camarões caíram dentro, tá? E a gente tinha ração de camarão, tinha uma ração de peixe pequeno, beleza, fomos nessa. O que a gente percebeu, o filtro Rengon dele estava entupindo com muita frequência. Então assim, o filtro ele dá conta de rodar, porque assim, o cálculo do filtro, como eu falei lá atrás, é de 5 a 10 vezes o volume do aquário por hora, né? Ele dava conta? Dava conta. Só que como a gente ia botar neocaridino e ia ter filhotinho, porque Ender procria igual coelho, a gente colocou uma espuma na entrada naquela bengala que puxa água, pro filtro não ficar aspirando filhote. E aí, cara, isso toda hora entope, toda hora tem problema, mesmo fazendo manutenção, fazendo TPA, etc e tal. E aí o filtro vivia com a vazão baixa. E aí isso não tava ficando legal. A gente resolveu assim, cara, vamos fazer a mesma tática que a gente faz para outros aquários, superdimensionar a filtragem. Aí eu falo que filtro para aquário é igual memória RAM para computador. Cara, você tem uma quantidade recomendada, mas quanto mais melhor, tá? E foi isso, foi o que a gente fez. E aí eu achei no mercado um canister, mini canister, pequenininho, um baldinho pequenininho, branco. Que assim, ele não é fácil de montar. Você monta, mas a manutenção dele é chata para desmontar, porque ele não tem válvula para fechar e abrir. Ele é meio chato, tá? E aí quando você limpa ele, você tem que dar um jeito da água para não ficar bolha de ar, senão ele não... Cara, ele é bem complicado. Eu achei ele ruim de fazer manutenção. Mas fazendo, você pode ficar 2, 3 meses sem mexer. Ainda mais com o aquário pequenininho, ele fica na boa. Você não precisa nem mexer, não precisa nem tocar nele. Mas aquele pré-filtro, aquela espuminha na entrada, você tem que de tempos em tempos você desliga ele, espreme, tira espreme na água de TPA e beleza, tá? O outro ponto que é importante frisar aqui, aquários nano tem a mesma necessidade de TPA de um aquário grande. Você tem que trocar um pouquinho da água e tal, por mais planta que você tenha, peixe pequeno, é importante. Senão daqui a pouco fica um lodo ali dentro, começa a crescer alga. E aí fica muito complicado, tá? Mas eu acho que vale. E aí, em termos de considerações, de conclusões de pós-montagem, assim, qual que é o complicador dessa montagem que eu fiz aqui, que eu trouxe de exemplo? É que o Endler multiplica muito. Então eu comecei com 2 machos, 3 fêmeas, eu devo ter mais de 30 peixinhos aqui. E cara, chegou um momento que eu parei de contar, fica ali nascendo, camarão também fica nascendo, e cara, virou uma coisa assim... Eu perdi um pouco o controle, não vou ficar regulando, e é o aquário dela também, mas eu sigo fazendo as manutenções, fico fazendo as podas, trocando água, dando comida,
E assim, com muito esporadicamente eu limpo esse canister aí. Se fosse o Hang-On, eu teria que continuar limpando toda semana, porque ele entope rapidinho e tudo bem, né? Ah, possibilidades. Esse aquário daí, ela escolheu os peixes, como eu falei. O que eu poderia fazer com ele? Poderia montar ele com, sei lá, com umas 5 fêmeas de beta, uma de cada cor. Ficaria maneiro também, ficaria interessante. Ela não quis escolher, porque ela tinha esse trauma que no passado ela teve um assim, não gostou muito, porque gostou da briga, porque fêmea de beta tem as suas tretas também, né? Poderia botar ele com os rasbas, como eu falei. Poderia botar com um beta macho e de repente os otocínclos e os peixes de fundo, que o beta ia ficar numa boa também. Poderia botar com gup também, mas aí é menos gupes. De repente eu botaria o macho e 2 fêmeas e ainda assim ia ter problema de filhotinho também. Daria para fazer algumas opções. O importante é o seguinte, entender a dinâmica do aquário nano. E assim, uma coisa que você tem que tomar cuidado é a questão da estabilidade de temperatura. Se você tiver muita variação de temperatura, escolha peixes mais resistentes. Então assim, o quarto da minha filha não pega sol direto, fica num lugar que tem claridade, mas não pega sol direto. Mas assim, de noite vai ligar um ar-condicionado, sabe que a temperatura vai ficar mais para fria. Então se for um peixe mais tropical, por exemplo, o neon nesse aquário provavelmente não ia durar tanto tempo assim. Tá? O guppy é mais resistente, ele tira de letra, tá? Então esse tipo de coisa que eu acho que vale ressaltar aqui. Gente, essa ideia, tá? Da montagem. E eu vou passar agora para uma parte de considerações finais para a gente poder discutir um pouco mais sobre questões de formatos. Passo a passo então, gente, eu peguei um pouco a experiência que a gente teve do nosso Nano. Eu não sei, assim, eu não consigo pensar em o que eu poderia mais explorar desse formato aqui. Eu tentei falar um pouco da mesma linha que eu fiz com dos plantados, em termos de montagem. A montagem em si assim, papum. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida específica desse caso de Nano, manda pra mim, manda pelo WhatsApp, manda pelo Instagram, ou manda e-mail. Aliás, eu tenho que checar o e-mail, porque eu vi semana passada, mas enfim. Manda essa dúvida pra gente aqui, pra gente poder explorar. Eu vou fazer a mesma coisa pro aquário médio, na dica lá do Ryan, não sei como é que se fala o nome dele. Eu vou falar para aquários médios. E aí vai ter mais possibilidades. Eu acho que o Nano, desse tamanho aí, 20 litros, ele dá menos possibilidades de montagem. Pelo menos eu não consigo enxergar mais grandes possibilidades. E ele acaba abarcando também o que eu fiz com o meu de beta aqui, que seguindo o mesmo caminho, tá? Isso fica por aqui mesmo. Acho que não tem muito para onde explorar. Agradeço mais uma vez a audiência. Vai ter, como eu falei lá na frente, vai ter mais entrevistas pela frente, vai ter mais coisa. E aguardem a newsletter, tá? Eu vou disponibilizar, vou abrir para quem quiser se inscrever. E aí vai ser gratuita, tá? Então, você imagina se eu vou cobrar. Porra, se eu for cobrar, eu vou morrer de fome, enfim. Adoraria para poder custear algumas coisas, poderia até ter um blog, um servidor, mas enquanto isso vai ser aqui no amor para todo mundo, para divulgar o aquarismo mesmo. Então, mas aguardem que eu vou no Instagram aqui em breve, de repente nos grupos também, divulgar essa newsletter aqui para a gente poder ter essa interlocução um pouco mais frequente. Um grande abraço a vocês e até o próximo episódio.